aqui mais alguns exemplos de formulação de problemas utilizando programação linear inteira. Então, o próximo problema que a gente vai ver é um problema que é conhecido como o problema da localização de facilidades não capacitadas. Então, facilidades aqui na realidade são depósitos, certo? Então, nesse problema aqui, a gente vai ter um conjunto de depósitos que eu vou representar aqui por bolinhas. Então, eu vou desenhar um grafo aqui. Então, vou ter vértices que correspondem a depósitos. E aí você tem que decidir se eu vou abrir ou não cada um desses depósitos aqui. Então, esse conjunto de depósitos eu estou chamando de D aqui. Então, tenho M possíveis locais onde eu posso abrir um depósito. E você tem um conjunto, que eu estou chamando de C aqui, de clientes a serem atendidos. Então, eu vou desenhar um outro conjunto de vértices aqui, que representam os clientes. É como se a gente tivesse um grafo bipartido. Eu tenho aqui em uma partição os vértices que representam os depósitos e aqui embaixo eu tenho uma outra partição onde eu tenho vértices que representam clientes. Um cliente ele pode ser atendido por qualquer um desses depósitos aqui em cima, certo? E o que eu tenho que decidir é quais depósitos eu vou abrir e depois cada cliente por qual depósito ele vai ser atendido. Se você decidir instalar um determinado depósito D, você vai pagar um custo que é denominado aqui por f de D, certo? Então esse aqui é o depósito 1, ele tem um custo a ele associado que vamos chamar aí de f de 1. Aí para esse outro depósito aqui eu tenho um outro custo chamado f2 e assim por diante até o último depósito que é um custo fm. Então se você abrir esse depósito você paga um custo f1, se abrir esse depósito você paga um custo f2 e assim por diante para os demais depósitos. E aí os clientes eles podem ser atendidos por qualquer um dos depósitos que estejam abertos. Então, é como se eu tivesse arestas aqui. Esse cara pode ser atendido por esse depósito, pode ser atendido por esse depósito, e assim por diante, e pode ser atendido por esse outro depósito aqui. Então, esse cara pode ser atendido por esse depósito, até esse último depósito, certo? Então, a gente vai ter essas arestas aqui indicando que cada um desses vértices pode ser atendido por qualquer um desses depósitos, desde que eles estejam abertos. Se você decidir atender um determinado cliente por um determinado depósito, então você vai pagar um outro custo aqui que eu estou chamando de WDC, certo? Então, se você decidir atender o cliente Czinho pelo depósito Dzinho, você vai pagar esse custo WDC. Então, por exemplo, essa aresta aqui que representa o cliente 1, vamos dizer que esse aqui é o cliente 1. Esse aqui é o cliente 1, o cliente 2 até o cliente N. Então, se o cliente 1 for atendido pelo depósito 1, além de você pagar um custo de abertura F1 para abrir esse depósito, você vai pagar um outro custo aqui que vai ser o W11, que é o cliente 1 está sendo atendido pelo depósito 1. Para essa outra aresta aqui, eu teria um outro custo que seria o W12, que o W21. Então, o cliente 1 está sendo atendido pelo depósito 2, você pagaria esse custo W21, certo? Então, nesse problema, você pode pensar que a entrada dele é um grafo bipartido, onde tem um conjunto de vértices que representam possíveis locais de abertura de depósitos, um conjunto de vértices que são clientes que eu tenho que atender por esses depósitos aqui. E aí o problema é você determinar quais depósitos você vai abrir e para cada cliente qual depósito que vai atender aquele determinado cliente, certo? Então, qual aresta que você vai usar para se conectar aqui de um cliente para um determinado depósito. E você quer fazer isso minimizando o custo total da sua solução, que consiste do custo de abertura dos depósitos mais o custo de conexões entre clientes com os depósitos. Então vamos ver como é que a gente pode formular esse problema utilizando programação linear inteira. Então eu vou ter dois conjuntos de variáveis, eu vou ter as variáveis yD associadas com cada um do depósito, que vai ser uma variável binária, que vai indicar se aquele depósito foi aberto ou não. Então o valor dessa variável vai ser 1 quando o depósito D for aberto e 0 caso contrário. E eu vou ter um outro conjunto de variáveis para cada par de cliente e depósito, que vai ter o valor 1 se o cliente ser atendido pelo depósito D,
pelo depósito D e 0 caso contrário, certo? Então aqui eu estou usando XCD para indicar que o cliente C é atendido pelo depósito D. E aí, dadas essas variáveis, como é que fica o meu modelo de programação linear inteira? Então, o meu modelo genérico de programação linear inteira para o problema de localização de facilidades é esse aqui. Então, a minha função objetivo, nota que aqui eu inverti, certo? Então, tem um WCD, lá no primeiro slide estava WDC, mas tudo bem. É o custo de se atender o cliente C pelo depósito D. Então, a minha função objetivo é uma função objetivo de minimização, já que eu quero minimizar o custo total da minha solução. Aqui nesse primeiro somatório, então, eu estou considerando o custo de conexões entre clientes e depósitos. Então, tenho lá as variáveis x e d que indicam se o cliente C foi atendido pelo depósito D ou não. Então, se o cliente C foi atendido pelo depósito D, essa variável vai ter valor 1 e o custo associado, então, vai ser incluído na função objetivo. Se o cliente C não for atendido por um determinado depósito D, então esse custo aqui vai ser 0 e não vai ser incluído na minha função objetivo, certo? Então, tem um somatório para todos os clientes, para todos os depósitos, que são todas as combinações de clientes com depósitos. Eu faço a multiplicação desse valor WCD vezes XCD, que é a minha variável que indica se um cliente é atendido por um depósito ou não. Então, notem que esse WDC aqui, ele não é uma variável, certo? Esse cara aqui é um coeficiente constante, isso aqui é uma constante. Então, tem uma constante multiplicando a minha variável de decisão. Então, as minhas únicas variáveis nesse modelo aqui são os x e os y, certo? Então, lembre-se lá, quando você estiver formulando um problema com programação linear ou programação linear inteira, você só pode ter funções lineares em equações lineares, que são coeficientes multiplicando variáveis, nunca uma variável multiplicando a outra. Então, não confundam que esse w aqui é uma variável, ele é uma constante dado no problema, vai ser um custo lá, para você atender o cliente João pelo depósito que fica em Limeira, você vai pagar um custo de R$200 mil por mês, certo? Então, R$200 mil por mês, esse valor aqui é um valor constante, dado na entrada do problema. E o que você tem que decidir é se o João vai ser atendido lá pelo depósito de Limeira ou qualquer um outro dos depósitos que você tem no seu problema. E aí aqui eu tenho a segunda parcela de custo da minha função objetivo. Então, YD, que é a minha variável, ela indica se um depósito vai ser aberto ou não. Se o depósito for aberto, esse valor aqui dessa variável vai ser 1, então vai ser incluído na minha função objetivo o custo de abertura desse depósito D, certo? Aí eu tenho essa função objetivo, eu tenho que começar agora a colocar as restrições para modelar corretamente o meu problema. Então, a primeira restrição é que todos os clientes têm que ser atendidos por alguns dos depósitos. Então, eu tenho lá uma restrição que para cada um dos clientes, então para todo cliente, então fixado um cliente, eu vou ter uma restrição desse tipo aqui, que diz que o cliente tem que ser atendido por um depósito. Então, tem um somatório sobre todos os depósitos possíveis, então eu faço a soma de x e cd, tem que ser igual a 1. Isso indica que alguma dessas variáveis aqui, na realidade exatamente uma dessas variáveis aqui, vai ter que ter o valor 1, numa solução inteira para esse modelo, certo? Exatamente uma dessas variáveis aqui vai ter o valor 1, indicando que aquele cliente vai ser atendido por um determinado depósito. E a outra restrição que eu vou incluir aqui é a de garantia que um depósito estará aberto se um cliente for atendido por aquele depósito, certo? Então, para cada par de depósito e cliente, eu vou ter uma restrição desse tipo aqui, que é XCD menor ou igual a YD, que indica o que? Se você decidiu atender o cliente C pelo depósito D, então o valor desse cara aqui é 1, então ele vai forçar o YD ser igual a 1, então o depósito tem que ter sido aberto. Esse aqui é o meu conjunto de variáveis, além daqueles de que as variáveis XCD e YD são variáveis binárias, certo? Então essa aqui é a formulação do problema utilizando programação linear inteira para o problema de localização de facilidades.